No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como é que eu faço o meu planejamento e a minha organização semanal. Eu sei que essa dúvida é de muita gente, eu não vou falar apenas aqui sobre a questão de social media, mas sobre a minha organização no geral, nos meus negócios, nas minhas atividades de maneira geral. Olá, se você é novo por aqui, eu sou Vanessa Castro. Eu tenho uma empresa chamada Faz Teu Nome, que ela é focada em capacitar pessoas que desejam ingressar para o marketing digital. Então, se você deseja se tornar um social media ou desenvolver o seu próprio infoproduto, segue lá o Instagram da fazteunome.mkt, que tem muito conteúdo legal para você. Além disso, me acompanha também no meu Instagram pessoal, @euvanessacastro, que lá eu compartilho com vocês conteúdo exclusivo da minha rotina, da minha organização, novidades, estratégias, insights, ideias e muitas coisas, tá? Tem conteúdo diário lá pra vocês. Bom, gente, sobre a questão da organização, eu já testei várias coisas. Já testei vários aplicativos, já testei agenda. E sempre que eu trabalho com um aplicativo, eu fico um tempo ali com ele, mas no uso, no dia a dia, acaba não dando certo. Porque eu não acho que é muito, como eu posso falar, muito funcional, sabe? Eu quero ver uma coisa rápida. Aí eu tenho que entrar no aplicativo, aí entra numa pasta, aí entra numa outra, vai para uma lista e tal. Esse tempo de carregamento das coisas não é tão legal, não é tão funcional. Então, por conta disso, eu resolvi hoje, a forma que eu estou trabalhando, que está funcionando para mim hoje, não necessariamente vai ser a mesma forma que vai estar funcionando daqui a 1 ou 2 anos, é trabalhar com Planner e Google Agenda. Então, eu vou explicar para vocês como é que eu me organizo, porque eu sei que isso acaba ajudando vocês também na organização que vocês têm aí, principalmente você que trabalha home office, como eu trabalho também. Eu estou aqui no escritório hoje, mas assim, 4 dias da semana, a maior parte da minha semana, eu trabalho de casa e venho para o escritório somente uma vez por semana. E eu também sou mãe, sou casada e também tem toda essa questão da organização aí da família, do filho, da filha, né? Você que tem criança em casa. Então funciona muito bem para mim, então pode servir aí também de ajuda para você. Então hoje, gente, eu trabalho com o Google Agenda e o Planner. No Google Agenda, para que eu uso o Google Agenda? Primeiro, eu tenho o Google Agenda no meu celular, aqui, tá? E eu também tenho lá no meu computador, né? Porque como eu trabalho no computador, trabalho com marketing digital, então eu sempre tô ali na frente do computador, que funciona excelente. Eu gosto muito da distribuição, do visual, da organização do Google Agenda. Então aqui você consegue filtrar por semana, por mês, até por ano, ver o seu calendário. Então eu gosto muito dessa questão. Uma outra coisa super importante pelo qual eu uso o Google Agenda é porque várias pessoas com quem, por exemplo, eu tenho que ter uma reunião, um cliente, uma empresa parceira, um fornecedor, alguma coisa do tipo, eles têm também o Google. Então a gente acaba agendando reunião online ali. Então eu agendo uma reunião, envio o convite para a pessoa aceita e já aparece automaticamente na agenda dela. Então é muito mais prático. Então o Google Agenda eu uso basicamente para organizar, para deixar ali listados os meus compromissos que têm horários. Então, por exemplo, todo dia, às 8 horas da manhã, até às 9, até às 9h30, até 10 horas, quando eu estou bastante empolgada, eu tenho academia. Então, esse evento, esse compromisso que tem hora marcada, tá ali na minha agenda. Se eu tiver, por exemplo, uma consulta médica, também vai estar no Google Agenda. Por quê? Porque tem hora marcada. Se eu tiver uma reunião com algum colaborador, com algum fornecedor, com algum cliente, vai estar no Google Agenda porque é hora marcada. Nesse momento, por exemplo, eu estou aqui no escritório gravando o vídeo, então esse compromisso tem horário e também está agendado no meu Google Agenda. E o legal do Google Agenda também é que ele tem lá os lembretes, né? Então você consegue configurar para te lembrar do teu compromisso 30 minutos antes, 1 hora antes, 5 horas antes, no dia anterior. Então esse lembrete é muito útil para mim. Inclusive também está configurado a minha agenda no celular do meu marido, que sempre tem algum compromisso lá. Tem tal coisa? E daí sempre me avisa, né? De vez em quando ele me avisa. Tem tal coisa para fazer hoje e tal. Então já fica compartilhado, isso é muito legal também. Além também pelo fato de ser na nuvem, eu consigo acessar de qualquer lugar. Como eu falei, eu acesso do meu computador, eu acesso do meu celular. Se por um acaso eu estiver sem o meu celular e sem o meu computador, eu posso simplesmente acessar um computador novo, logar lá com o meu e-mail e conferir a minha agenda.
Então não tem problema com relação a isso. Eu gosto muito, eu sou fã realmente das ferramentas do Google. Uma coisa legal também é que no Google Agenda você consegue criar várias agendas, né? Então, por exemplo, você pode ter a agenda da vida pessoal, a agenda do seu trabalho, você pode ter a agenda, sei lá, da sua vida fitness, e aí você consegue colocar uma cor diferente para cada agenda e os teus compromissos visualmente eles ficam diferenciados e destacados por cor na agenda. Hoje eu trabalho com duas agendas basicamente, que é a minha agenda pessoal, que tudo que é compromisso pessoal tá nessa agenda, e tem a agenda de trabalho. E tem uma super vantagem pelo fato de hoje eu trabalhar com uma assistente virtual, uma pessoa que me atende virtualmente de outro estado, fazendo algumas atividades administrativas, burocráticas para mim. Essa pessoa ela também faz a gestão da minha agenda. Então eu compartilhei com essa pessoa a minha agenda de trabalho. Então, por exemplo, ela sabe tal dia eu vou ter reunião em tal horário, ou então quando eu preciso agendar alguma reunião com alguém que ela precisa acessar minha agenda para colocar aquele compromisso, ela consegue ter a visão geral, quais são os dias que eu tenho disponível, os horários que eu tenho disponível, tá? Além disso, como eu falei, eu tenho duas agendas, né? Tá cadastrado lá a minha agenda profissional e tem a minha agenda pessoal. A minha agenda pessoal, eu compartilhei com ela, não para ela saber o que eu estou fazendo de pessoal, ela só vai ver ali ocupado. Então, por exemplo, se na segunda-feira, às 2 horas até as 3 da tarde, eu vou ter uma reunião com uma amiga, eu posso colocar lá na minha agenda e aí para ela, para minha assistente virtual, vai aparecer simplesmente que está ocupado. Ou seja, ela não pode marcar nenhum compromisso para mim naquele horário. Tá? Mas vamos supor que no mesmo dia, na segunda-feira, às 5 horas da tarde, eu vou ter uma reunião com um cliente. Como é uma agenda de trabalho, ela consegue ver exatamente que aquele compromisso ali é um compromisso de trabalho. Então, assim, é muito legal, realmente tem muitas funcionalidades que você pode explorar dentro do Google e essa questão do Google Agenda é sensacional porque eu trabalho com pessoas remotamente, né? Então é excelente para mim. Além do que, para ela conseguir ter acesso à minha agenda, ela não precisa ter minha senha do e-mail, não, eu só compartilhei com ela. Ela tem a conta dela do Gmail lá, daí eu compartilhei, então ela consegue visualizar os meus compromissos lá na agenda dela. Então é sensacional, eu gosto muito do Google Agenda por conta disso. Mas para mim, ele funciona somente com compromissos em que eu tenho um horário. Eu sei que tem gente que coloca tudo no Google Agenda. Vou deixar o filho na escola, depois vou pra academia, depois vou chegar, vou fazer almoço, depois vou fazer hidratação no cabelo. Tá tudo agendado milimetricamente ali no seu dia. Pra mim, não funciona dessa forma. Eu não consigo, tá organizada nesse nível, tá? Pra mim não funciona legal. Então, o que funciona realmente é só a questão de compromisso. Então, por exemplo, segunda-feira eu vou ter reunião, tá lá. Quarta-feira eu vou ter médico, tá lá. Tá? Só que eu preciso também organizar o meu dia a dia. E o que funciona muito para mim e para muita gente são as listas. Então, para isso, eu uso o Planner. O Planner é um caderno, um livro, onde você consegue, é como se fosse uma agenda, só que é bem mais elaborado, tem bem mais funcionalidades, onde você consegue, por exemplo, planejar o seu dia. Na verdade, você pode fazer planejamento de várias coisas, você pode traquear um hábito, você pode planejar metas, inclusive no meu eu faço planejamento de metas, várias coisas. E aí eu sento ali, segunda-feira, começando a semana, ok, eu tenho um compromisso da academia, vou para academia, volto. Quando eu vou trabalhar, eu pego o meu planner e aí eu vejo tudo que eu tenho que fazer naquele dia. Eu tenho uma lista. Eu trouxe o meu planner. Dá meu planner aí, amor, por favor. Na verdade, eu resolvi mostrar primeiro para vocês aqui como é que é meu planner. O planner que eu uso é esse aqui, ó. É um planner muito simples, na verdade. Eu fui no shopping um dia desse, daí eu passei numa livraria e queria um planner e peguei esse aqui, o primeiro que eu vi. Mas tem outros que são super mais elaborados, tá? Ele é bem fininho, ó. Esse aqui é da Happy Libra. E ele é bem simples. Então, olha só, ele tem uma partezinha aqui para colocar alguns documentos importantes que eu tenho aqui. Precisa estar aqui, né? Eu preciso ter acesso. Ele tem a questão aqui, ó, de traqueamento de hábitos. Então, você coloca aqui o hábito que você quer fazer, o mês, e você vai marcando o que você fez. Eu não tô atualizando, tá? Mas, por exemplo, eu coloquei aqui exercício físico, o mês de fevereiro, e todo dia que eu vou para academia, eu vou marcando aqui. Só que eu não tô atualizando, mas ele tem espaço para isso, tá? Uma outra coisa muito legal que esse planner tem também é a questão de metas. Então, ele tem metas mensais aqui, ó, onde eu coloquei todas as metas que eu tenho por mês. Algumas eu já consegui atingir,
outras não. E aí, conforme o ano vai passando, surgem novas metas, enfim, eu vou colocando aqui, tá? Então, no início do ano, eu fiz um planejamento do meu ano, que eu queria que acontecesse, e tá tudo dividido. Então, por exemplo, eu quero chegar em tal meta no final do ano, tá? Então, eu dividi essa minha grande meta por mês. Então, no mês de janeiro eu tenho que atingir tanto, a metinha, para atingir a metona, tá? Então, é muito legal que dá pra fazer isso também. Mas no dia a dia, como é que funciona? Ele tem aqui as duas folhas, ó. Cada linha dessa, cada coluna dessa, melhor dizendo aqui, é um dia da semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tá dividido aqui com o sábado, tá? Então, pra mim, funciona assim, ó. Na segunda-feira, eu tenho uma lista de afazeres. E aí, conforme eu vou fazendo, eu vou riscando ali as tarefas, tá? Isso aqui não são compromissos com horário. Então, eu tenho que, por exemplo... E na escola da Lia resolver tal questão, tá aqui. Tenho que ir no supermercado, tá aqui. Eu tenho que editar um vídeo, tá aqui. Eu tenho que publicar tal coisa, tá aqui. Eu tenho que postar tal coisa. Eu tenho que verificar tal contrato. Eu tenho que pesquisar um plano de saúde. Tá tudo aqui, tá? Então, essas atividades, essas tarefas eu posso fazer em qualquer horário do meu dia. Não tem problema, desde que eu consiga cumprir, tá? E aí tem a questão da satisfação. Quando você começa a fazer suas atividades, você vai riscando aqui, isso dá uma satisfação pessoal. Então, quando chega no fim do dia que eu conseguir zerar aqui, pra mim é excelente. Inclusive, para você que está assistindo e gosta de trabalhar com planner, eu tenho uma super novidade. Fica até o final do vídeo que eu vou te contar, tá? Esse aqui, na verdade, é o meu primeiro planner, tá? Antes disso, eu usava a agenda comum e simplesmente fazia a lista. Eu tenho que fazer tal coisa, tal tarefa, e fazia uma listinha ali naquele dia, só mesmo para não perder, assim, não esquecer das coisas. Por quê, gente? Quando você tem que ficar guardando, lembrando as coisas na tua mente, isso gera um estresse, gera preocupação, gasta energia. E aí, quando você simplesmente anota tudo que você tem que fazer, você relaxa. Então, o meu planner, ele fica aqui na minha mesinha. Quando eu tô trabalhando durante o dia, lembrei de tal coisa que tem que fazer. Sexta-feira, eu vou aqui na sexta-feira e já anoto, fazer tal coisa. Eu tiro aquela preocupação, aquele peso da minha cabeça, sabe? Então é muito mais fácil assim de conseguir me organizar e de conseguir atingir as metas que eu preciso e atingir a produtividade que eu quero também. O que eu coloco no planner? Eu coloco vida pessoal, eu coloco profissional. Atualmente o meu planner ele funciona muito mais para questão de trabalho. Como eu falei para vocês, estou trabalhando, ele tá aqui do meu lado. Só que tem algumas coisas pessoais que eu também coloco. Por exemplo, eu preciso pesquisar um plano de saúde, coloco aqui. Eu tenho que resolver tal coisa da minha filha, eu coloco aqui também, não tem problema. Então, assim, ele é muito para trabalho, mas tem algumas coisas pessoais que eu preciso resolver no dia a dia, eu coloco aqui também. Lembrete, alguma tarefa, atividade, eu coloco aqui também, não tem problema nenhum. Agora, sim, eu não planejo tudo. Por exemplo, tem planner onde você consegue fazer o teu cardápio da semana, né? Planejar ali a tua alimentação, planejar o teu lazer e tal. Eu já não coloco muito isso aqui. Então eu deixo ele exclusivo mesmo para trabalho e para algumas coisas mais gerais, pessoais, assim, que eu tenho que fazer durante o dia. Outra coisa, eu anoto a caneta ou a lápis. Eu tentei, não sei se dá pra ver daí, aqui tá a caneta, aqui tá a lápis. Normalmente eu uso a caneta mesmo, apesar de que geralmente sempre dá alguma bronca. Por exemplo, aqui ó, tá vendo? Tudo caneta. Aí, se tem algum dia, né, tem alguma atividade que eu não consegui concluir, essa atividade eu jogo para outro dia, tá? Então, assim, se fosse de lápis, eu poderia simplesmente apagar e colocar no outro dia. Mas eu gosto de trabalhar com caneta. Enfim, eu trabalho com caneta, mas também se tiver lápis, não tem problema, eu trabalho com lápis também. Às vezes, durante o meu dia, eu tenho ali 10 tarefas para fazer durante o dia. Estão listadas aqui no meu planner. Durante o meu trabalho, surge alguma necessidade, alguma eventualidade, alguma coisa que eu preciso fazer na hora, o que eu faço? Eu faço, mesmo que ela não esteja na minha lista, porque precisa ser feito. E aí depois eu coloco aqui só para ter o prazerzinho de riscar depois, porque isso me dá uma satisfação e também me ajuda a ver se por um acaso eu não cumprir qualquer outra tarefa da minha lista, eu consigo ver com o que eu gastei o meu tempo. Eu não consegui fazer tal coisa porque eu estava fazendo todas essas outras coisas aqui. Então é legal também pra gente não ficar se sentindo culpado depois. E por último, eu ando com o meu planner pra cima e pra baixo? Não, eu não ando com o meu planner pra cima e pra baixo, até porque eu não ando muito pra cima e pra baixo. Eu trabalho em casa, né?
com exceção do dia que eu venho para o escritório aqui, mas normalmente eu trabalho em casa, então o meu planner fica em casa. Hoje que eu vim para o escritório, ele veio na minha bolsa, tá? Mas normalmente ele fica em casa, então assim, se eu vou em algum lugar, uma reunião com um cliente, com um fornecedor, alguma coisa, normalmente eu não levo porque eu só vou para aquela reunião e volto para casa. Então não tem necessidade de ficar andando por aí. E para você que ficou até o final aqui e gosta de trabalhar com planner, eu estou pensando, tá, em desenvolver um planner exclusivo para social media. Então, nesse planner, eu quero que ele seja todo personalizado mesmo para quem é profissional de social media. Nele você vai conseguir, eu não desenvolvi ainda, mas eu estou pensando, né, amadurecendo a ideia. E nele eu quero que tenha uma lista de tarefas, como você pode fazer, como eu mostrei para vocês aqui, que o meu tem, para você cadastrar de tudo que você tem que fazer no seu dia. Mas quero que tenha também planejamento de conteúdo, onde você pode planejar ali o calendário semanal ou mensal do teu cliente, onde você possa fazer a gestão do teu negócio, no sentido de quem são os teus clientes, quem pagou, quem não pagou, quem atrasou o pagamento, se tem alguma pendência de algum cliente, se assinou contrato. Então, eu quero que tudo isso você consiga fazer a gestão aqui pelo planner, tá? A minha pergunta é, esse planner só vai sair se de fato você tiver interesse. Se você tiver interesse, comenta aqui pra mim, me fala, Vanessa, eu tenho interesse. E aí, qual que é a minha ideia? A ideia é eu trabalhar nele digitalmente. Então eu vou desenvolver todo o layout digital do planner. E aí você vai pegar essa parte digital e vai numa gráfica. Então você vai na gráfica, manda imprimir e sai de lá com ele pronto. Eu não vou produzir fisicamente e vou te enviar pelo correio, não. Eu quero simplesmente disponibilizar para você a parte digital, tá? Onde vai ter tudo que você precisa para gerir o teu negócio de social media, para acompanhar ali o teu trabalho no dia a dia de social media. E aí você imprime na gráfica que você quiser. Vocês querem isso? Vocês gostam dessa ideia? Se vocês quiserem, deixem aqui embaixo nos comentários, me deixem saber nos comentários, que daí eu vou trabalhar para produzir esse planner para disponibilizar para vocês, tá? Mas eu preciso ter a certeza que vocês querem, porque eu não vou ter trabalho à toa, tá bom, gente? Então espero que você tenha gostado. Se você quiser comentar aqui também como é que funciona a sua organização, se tem alguma coisa de diferente, se tem alguma coisa que você faz que te ajuda a ser mais produtiva, me conta também, porque é legal pra mim saber, porque eu sempre tô estudando sobre isso, porque eu gosto desse assunto, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui e também de se inscrever no canal se não tiver inscrito, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau!